Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo de hoje a gente vai tentar navegar mais profundo nas concessões dos diálogos, né? Essa coisa que a gente viu no vídeo anterior, que dizem em manifestações transitivas, modificações sobre repertórios, né? Repertórios de rimas, de sensações, né? E essas sensações causadas por essas rimas, existem diretórios que desespelham essas rimas nas nossas contrações e encontram conforto celular, né? Então, toda vez que a gente sensitivamente sofre uma modificação, a difração do estado anterior para o estado presente representa uma diminuição energética. E aí essa diminuição energética faz um diferencial de pressão que atrai nutrientes. Só que os nutrientes que entram nessas células, eles são diluídos de fluidos, né? Que influenciam metabolicamente as células a crescerem sobre função desse desaperto, para não se desapertar mais ou sofrer tanto assim com essa modificação sensitiva, até que ela consiga cegar-se sobre essa materialização diferencial e não encontrar diferencial nenhum, ou seja, fazer um plano de associação. E é sobre isso que o diálogo disserve, né? O diálogo disserve para igualdar, ou para fazer igualdades ou desigualdades de comprimentos, ou colocar entre semelhanças algo que não se assemelha, né? Então, esse é o diálogo. Então, o diálogo é uma ferramenta imaterial no sentido das contrações, porém ela é materializada a partir das ondas, né? E aí essas ondas, nessa materialização, elas ganham eixos de cognições materiais. E esse eixo de cognição material é disservido pelas arquiteturas de expressionar essas ondas. E o nosso instrumento de expressão é o diafragma. É o diafragma com o túbulo de ressonância desse gás descompressado. Então a gente vai ver agora como o ultrassom das vozes fazem contrações imagéticas no organismo, né? Faz essa composição, e vamos também ver como que como essas imagens são gerenciadas na materialidade dos nossos relevos, né, das nossas possíveis correspondências, ou seja, das paisagens que climatizam a gente sobre o envolvimento dessa onda, desse campo suspenso de elétrons na magnetização dessa cobertura de palavras, né? Nesses adereços de relevância por instrumentalização, de dispersão de palavras ascendentes ou decrescentes. Então vamos tentar olhar para essas notações. E para utilizar isso, né, a gente vai utilizar muito verbos. Verbos representam ações, né? E as ações, elas são
modificações motoras. Então vamos lá. Verbos. Modificações motoras. Então, verbos são modificações motoras. E o que faz essas modificações motoras? São a sensibilidade sobre importância unilaterais. Então a gente vai ver o que é isso agora. Bom, se a gente tem um motor que está atrelado ao verbo, a gente tem um vetor que desmotorifica um instrumento de movimentação. Então, a movimentação das partículas faz com que todos os átomos se modifiquem sobre esse movimento. Certo? E esse movimento ele é indeterminado até que se faça uma determinação ilusória. E essa determinação ilusória se torna acessível com a fluorescência de semear valor no emprego sonoro. Né? E aí a sonoridade é elevado a um expoente de determinação ecossignificativa por uma iteração de sensações vetoriais. Ou seja, muitas histórias são ecossignificantes pela sonoridade que é elevada desse expoente. E aí o que acontece? Os átomos atingidos começam a vibrar
no raciocínio do campo eletrocognitivo de suspensação ambiente. Tá, o que é isso então? Isso é como se a gente tivesse é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Por quê? Todo essa batida na madeira, toda essa potência empregada, dessa uniformidade, desafirmação dela. Essa desafirmação dela decompõe ela em estados de adequação suspensória, ou seja, busca a preservação da subtração, da potencial. Então, esse é o resultado, né? Cara, então, essa dissuspensação do ambiente, ela vai gerar um produto. Então, esse produto, ele é um decaimento do universo que antes atendia o empreendimento material. Né? Então, olha só, vamos repetir. Verbos. Verbos, então, são modificações motoras. São ações. E essas ações, elas procuram sensibilidade sobre importâncias unilaterais, ou seja, você tem um sistema fechado, né? E aí, nesse sistema fechado, ele só consegue fechar pela união das lateralizações. Dentre todos os campos, as lateralizações elas estão unidas, interligadas por alguma força. E essa força de interligação, e olha só, a força de interligação sobre o movimento é igual ao verbo e suas características. Caracteriza o verbo, né? Então, se você perguntar o que caracteriza o verbo, são o que desinterliga movimento em uma matéria, em uma ação. É a desunilateralização possível de uma de uma matéria que é única, que tem unilateralizações. Tá. Esse movimento ele é indeterminado até que se faça uma determinação ilusória. E aí essa determinação ilusória é o que a gente utiliza até então. Vou pegar aqui, ó, a determinação ilusória.
Então, sabe quando pergunta assim, o que foi isso? Então, quando alguém fala, o que foi isso? Faz uma suspensação no ambiente sobre a corrente de desidentificação. Então, quando acontece um barulho no ambiente e que a gente não sabe, a gente procura nos conhecimentos que temos classificar o verbo ou o instrumento que verbalizou essa suspensão. Cara, então quando você está bem, de repente, num estado sensível, você está num estado, por exemplo, de muita atenção. Você está pensando no que você vai preparar para o almoço, como você vai cortar o alimento, ou quando você está num processo muito arriscado, que corre o risco de você serrar sua mão ou não, corre o risco de você tirar características da matéria que você não queria, ou até mesmo quando você está rezando, que aí você se coloca muito no ambiente interior, muito nos seus pensamentos, nos seus fluxos de pensamento, você começa a dirigir naves de função de pensamento. O que acontece? Se acontece algum barulho nesse instante, ó, como por exemplo, eu estou aqui falando, acontece um barulho assim, esse barulho faz uma suspensão nesses acontecimentos que estavam anteriores acontecendo. E aí todo mundo começa a conjugar. Então aí a suspensão leva ao conjugamento da modificação para saber se vão servir-se sobre ela para climatizar os sentidos ou vão unir-se contra ela para desassociar essa suspensão e voltar o mais rápido para o estado que se tinha antes desse acontecimento. Então, beleza. Só que, esse movimento ilusório, ele pode ganhar, a partir da contração, um estado material. Então, ó, do ilusório ao material corrente. Por quê? Se o organismo fábrica de suspensões, eu elevo o atendimento da suspensão em nível de obrigatoriedade por descompartilhação de processo de desenvolvimento operante, ou seja, a oportunidade de comprar gera a oferta e a oferta carrega a necessidade de reconhecimento de corrente. Então, olha só, todo esse barulho aqui, ó,
que foi uma suspensão. Agora esse barulho, ó, o barulho que eu suspendi ficou equivalente a uma palma, que é um instrumento que mede, né? Uma palma é a intermediadora do descobrimento eco-uniformidavelmente associado ao freio de impulso orgânico. Então a gente tem até mesmo as palavras, os nomes das matérias que são eco-uniformidavelmente freios de ilusórios conjuntos de correntes em decomposição de elos materiais. E o que são esses elos materiais? São todos os reflexos possíveis de correntes de uma matéria que descarrega energia na suspensão. Então vamos aqui, ó. Campo eletromagnético. Tá vendo esse campo aqui, ó? Normalmente isso a gente não vê. Porém, ele existe por conta dos materiais motorizados nessa antena, que faz um campo eletromagnético nessa área de cobertura. Então a gente tem dipolos aqui que ficam acesso entre essas várias bandas aqui, ó. E o raio é aonde que sai. O raio se torna o ponto de saída. Olha que legal. E é assim que a voz funciona. Só que a voz ela funciona em uma direção até que ela encontre campo bom de ressonância. Então você está vendo essa luz que sai dessa fonte, ela só consegue gerenciar a visão porque ela bate e ioniza os elétrons que envolvem os átomos desses animais, os átomos que estão no ambiente, as partículas de onda mecânica sobre a partícula de onda eletromagnética causa esse efeito, né? Essa contração que a gente chama de luz visível, porque a gente tem detector a elas. Só que existem muitas contrações que a gente fala que são tamanhos desse. As contrações são essas aqui, ó, são os tamanhos de circunferência. Então tem momentos de contrações que a gente não vê ainda porque a gente não tem detector rápido bastante para isso. Só que existem agências que produzem filtros para qualificar e gerenciar essas contrações de ondas. Cara, isso é muita inteligência e isso é o universo.
Bom, então se verbos são motores, como a gente vinha vindo, você tem ações, verbos são modificações motoras sobre as energias em suspensão. Existem matérias que têm condição de converter as energias. Ó, existem matérias que encontraram condições de desenvolver contrações, ou seja, conversão de energia em qualificação de controle. E essas são chamadas de células. Então, células para nós, então, são matérias que conseguem desenvolver uma proporção de controle. Só que esse controle continua sendo uma ilusão, porque esse controle é o que a gente chama de sobrevivência celular. Só que essa sobrevivência celular, ela está num nível tão grande, tá com vários níveis, que esses vários níveis, eles colocam para nós a sensação de controle sobre algumas intemperações. Então, sobre algumas intemperações, nós realmente acreditamos ter o controle. E nessa conjugação temos sim. Por quê? É porque a gente nasceu com controle? Não. É porque a gente conseguiu desenvolver na natureza uma agência de controladoria de nossos impulsos. Isso é a arte de sobreviver. O que é isso então? Isso é fazer com que. Isso é programação celular. Isso é programação celular no sentido do freio material. Então, tudo que a gente tem na vida é uma ação e reação. E dessa escala de ação e reação, tudo se desenvolveu sobre vários desimpulsos de campo de ação. Bom, então a célula ela encontra isso porque o princípio dela é sobreviver. Mas todas as matérias são também. Porém, a célula ela consegue um movimento muito coordenado. Olha só. A gente tem a célula e sua capacidade de coordenação. Então é isso que faz da célula e faz de nós, seres celulares, capacitados em coordenar, em ter coordenação.
Tá. Então, como que a gente sabe que nós somos um instrumento de reação? Nós procuramos reações que são suportáveis, né? E aí desenvolvemos tudo em razão do encontro do limite suportável. E agora, dentro desse limite, a gente consegue fazer escalas de chegada ao limite, né? Então, se a gente tem caminhos para poder conseguir desenvolver a atenção cada vez mais fina, cada vez mais pontual, cada vez mais focada, a gente, para todos os campos que a gente tem, a gente desenvolve a escada. E aí a escada nos faz transitar entre os focos. E a ordenação dessas escadas sobre os planos de atenção que a gente dá nos contatos celulares, que são verbos, o que a gente faz? A gente faz para cada nível de escada um grau, né? Então a gente tem os graus infinitivos de escalas, de verbos ou ações de reações em nós. E aí, o que a gente encontra? A gente tem a escala da atenção dos olhos, né? Piscar olhos. Que são as contrações, né? Então, a gente tem as contrações musculares. E todas essas contrações que desliga células fazem metabolizações de dados celulares. Então a gente tem intimidade com esse controle. Olha que interessante. Vê a pupila. Vê a íris. Olha só que lindo, cara. Que louco. Que filtro, né? Tudo isso são contrações. Olha, caraca, que legal. E todas essas contrações, elas têm os seus descontroles e os seus controles. Nossa, isso é muito legal. Olha só, entrando dentro do olho, a gente tem vários caminhos de contração sobre as fibras, né? E a colinergia que os olhos filtram. Por isso a gente tem vários filtros, né? A gente tem os filtros sensitivos que descolhem colinergia associativas de reações. Então, por que os seres se diferenciam? Porque suas respostas às reações são diversificadas pelos vários motores materiais utilizados para descrever a tensão orgânica às dimensões de saberes. Tá, então nessa suspensão, né, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente viu no vídeo anterior, que vai ter uma mudança
no estado que era para o estado novo. E essa mudança vai trabalhar várias digestões, né? Digestões de significação desenvolvida pelo Estado Novo. E esse Estado Novo ele vai procurar dentro das contingências, a procura vai associar o saber ao saber. E esse saber ele vai ser remitificado por elos de luzes escalares ou instrumentos motores, né? Então, essas energias desses instrumentos fazem ritmos e ritmos fazem modificações. Essas janelas de modificações são os verbos, e esses verbos motores sobre essa suspensão vão ser identificados de várias formas. Então a gente tem várias formas de identificar a suspensão. Né? E uma delas é encontrando a fonte da natureza. Só que o ser ele se discerca de miras rápidas ou próximas. E dependendo da suspensão, a rima que leva à fonte está longe e descansa quem quer chegar nela. Ok? Porque é muito rápido que a fonte navega, né? As ondas são muito rápidas e cortam as células muito finas, né? Muito finas e cortam os tomos muito finos, né? E sem tomo celular ou com vários danos de tônus celulares, ó, com vários danos de tônus celulares, a capacitância de sobrevivência celular sobre a cognição de atender a sensibilidade empregada no diálogo em percussão perde percurso significativo e dessignifica o controle sobre a falta de controle
pelos danos dos tônus celulares que sofreram corte. Tá. E aí, o que a gente tem agora? A gente tem uma estratégia para isso. Para isso, temos estratégias inseminares, que são assim, ó, são o desenvolvimento de sementes nas aclimações artificiais de encontração de pulso sugestamente deferível. Ou seja, nós sobre diálogo procuramos definir a oração desse diálogo na suspensão de elevar ele a Deus, né? Porque Deus é o acimentador do mundo. Deus é quem tem o poder de destomar ou não os tomos de célula percursiva que se desflorescem sobre os apelos de flutuações vividas, né? Ou sobre a fluorescência de banda. E aí a gente vai ver isso agora. Como que a gente faz isso? Ó? A gente organiza a matéria na imaterialidade de batismos. Batismos colidratos. E aí a gente cria uma rede de associação material e dessa rede convertemos os percursos sobre as ilusões. E o percurso principal, que é o mais importante de se manter vivo, colocamos a Deus. Então é como se esse desaparecesse para não ser cortado por nada. Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra o inseminador? Né? Então, essa iteração que faz onda, mesmo sem iterar onda nas atenções que fazem pressões, depressões nos organismos de reagir, né? Quem pode lidar com ela, né? Quem? Ninguém, né? Ninguém nesse repertório. Tá.
E aí esses colidratos sofrem apreensão orgânica sobre as ondas nivelares. Só que temos ondas de vários tipos de colidratação. E aí é como se a gente tivesse, ó, o transparente, o opaco e o intransparente. Vamos ver isso? Vamos ver. Transparente, opaco, escuro. Então, olha só. Nós temos os Is moduladores, né? Então, ó. E, ó, transparente, translúcido e opaco. Translúcido. Tá, e o que esses Is moduladores fazem? Eles fazem sobre... O que eles fazem? Vamos lá, vamos abrir aqui, ó, moduladores. Moduladores. Eles são corredores de denúncia, atração ou repulsão. Qualificativa dos danos de ondas nas células. Então, quando você tem corredores, né, como a gente viu aqui nessa parte do vídeo, esses corredores eles podem ter várias intimidades, né? Porque olha só, sobre esses moduladores eles podem ter vários tipos de aspectos de qualificação de corredor. Então, olha só, as matérias em qualificação modulada de assimilaridades de células. Então, quando você quer bater, estressar ou não estressar, aqui ó, o estresse e o não estresse e o nada. Você organiza a fala assim, né? Então você tem esses efeitos de diálogo, de fala, a partir das palavras em absorção de interface de dados na contração que insemina crédito na artificialidade de campo em objeção. Então você tem na imaterialidade esses compositores de diálogos. E aí, olha só. Com essas composições
você consegue fazer operações celulares se tornarem espelhos, objetos, vários tipos de materialização de fé. Então, é como se a gente conseguisse fazer as elevações por transmissões, por energias, né? Então, nós construímos esses caminhos. E agora, com essa construção de caminho de compositores, nós vamos entrar na multipartição de diálogos discorridos. O que significa isso? Olha só, graças a Deus, a natureza ela é exata pela sobrevivência celular. Então nós temos os planaltos. O que é planaltos? Planaltos são formas de relevo que apresentam superfícies mais ou menos planas e geralmente acidentadas e irregulares em suas bordas comumente. Vamos ver os tipos. Vamos ver alto plano. Vamos ver aqui imagens. Planaltos. Deixa eu ver. Superfície plano com poucos desníveis elevados. Conhecidas de formas de relevo. Então aqui, ó. Planalto é uma conhecida forma de relevo. Planície, planaltos, sede de governo. Então a gente tem esses relevos de planalto. Sobrevivência celular. E aí, para cada planalto, né, você tem planaltos e instrumentos de escalar esses planaltos. Exata pela sobrevivência celular e planaltos. O que isso quer dizer? Que nessa escala de planaltos, as células e suas repartições de sobrevivência a partir desses planaltos fez derivações de motoristas. Então, isso tudo fez com que as células se adaptassem sobre esses planaltos de formas íntimas. Então, tudo que a gente tem hoje, tudo que temos,
são intimidades sobrevividas de contrações de ações. Então, todas essas reações a essas ações elevam diálogos e multipartição. Essa multipartição são experiências de descomportar razão, de reconhecimento de plano. Descomportar razão de reconhecimento de plano. A desuniformidade ou a preservação uniformidante de uma cognição é a lei do mais forte. Então, o mais forte nem sempre é o que tem mais massa. O mais forte é o que tem mais capacitância de responder à exatidão da natureza. Responder à exatidão da natureza com a contração celular no meio possível de escolhas. Bom, por enquanto a gente vai ficar por aqui. E aí depois a gente continua esse raciocínio para poder aprofundar mais essa razão que desarma a gente fisiologicamente e nos faz perguntar mais por quê, mais por quê e mais por quê. Criando uma sensação de irreconhecimento da satisfação. Logo, a gente está caminhando em busca de uma satisfação plena. Mas para isso a gente tem que olhar com vários fundamentos no sentido fisiológico das nossas repartições possíveis de consentir os nossos consensos sobre essas realidades que vivemos, né? Então, no próximo vídeo a gente continua a investigar e a raciocinar em cima desse nosso empreendimento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.